Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Tô vindo aqui nesse dia 1º de janeiro para desejar mais uma vez um feliz ano novo a todos vocês, com muito amor, com muito sucesso, com muita esperança e com muita saúde para a gente poder correr atrás dos nossos objetivos, sempre com Deus no coração, tá? Também para a gente conversar um pouquinho sobre as últimas 24 horas do Mengão Queridão, porque essas últimas 24 horas criaram um pouquinho de desespero no coração dos antes, principalmente na mídia paulista bairrista. A Ana Thaís Matos, por exemplo, ela veio com uma leleia de que ela fica triste porque o Gerson escolheu como primeira opção voltar para o Brasil, ao invés de tentar ir para um outro nicho lá na Europa, tipo Portugal, Suíça, Espanha. Não, na primeira dificuldade do Gerson, ele pensou, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o Flamengo e pronto. Ela disse, inclusive, que esse era um dos motivos da gente não ter mais grandes craques lá na Europa, porque no primeiro sinal de problema, os caras voltam para o Brasil. Só que sempre foi assim. O Vampeta bateu lá na Europa, não deu certo, voltou para o Brasil na primeira oportunidade. O Edmundo na Fiorentina voltou para o Brasil na primeira oportunidade. Né? Tem vários. O Renato Gaúcho foi para a Europa e voltou para o Brasil também na primeira oportunidade. Então assim, quando tem que dar certo, dá certo. Quando não tem que dar certo, não dá certo. Eu até discordo da Ana Thaís Matos na avaliação dela com relação ao Gerson. Porque o Gerson deu certo no Olympique de Marseille, sim. O Gerson foi importantíssimo na última temporada para a classificação do Olympique de Marseille para a Champions League desse ano. Depois o trem pode ter descarrilhado. O Gerson viveu muitos problemas desde que chegou no Olympique. Levado pelo Jorge Sampaoli, ele não foi bem aceito pelo grupo de jogadores do Olympique de Marseille, teve problemas de relacionamento com eles, depois trocou de treinador e esse treinador agora não gosta do Gerson de jeito nenhum, enfim, tem uma série de situações. Mas eu acho que os jogadores, eles podem ser consagrados e consagráveis sem ter que ir para a Europa. Vou dar um exemplo para vocês, o Arrascaeta. O Arrascaeta jamais foi para a Europa e os únicos 2 gols do Uruguai na última Copa do Mundo foram do Arrascaeta. E o time do Uruguai tinha a Cavani, tinha o Luizito Soares, jogadores amplamente inquestionáveis pelas suas passagens pela Europa. E foi um jogador que só atuou na América do Sul quem fez os gols da equipe do Uruguai. Então eu acho que a narrativa da Ana Thaís Matos, ela não é uma narrativa de quem está preocupada com a evolução do futebol brasileiro, porque é bom para nós segurarmos os nossos atletas aqui no Brasil. Quanto mais tempo eles se desenvolverem aqui, melhor será o nosso futebol. Se eles baterem na Europa e voltarem, melhor para o futebol brasileiro, que vai pegar atletas já com todo o conhecimento europeu, já com toda a vivência da Europa, para poder fazer o nosso futebol ser mais forte, mais competitivo com os europeus. E o Gerson, gente, sinceramente eu acho que o Flamengo compra o Gerson melhor do que vendeu. Quem viu a última temporada do Gerson no Olympique de Marseille sabe que ele teve uma grande evolução. Então a Ana Thaís Matos, para mim, ela foi mais uma vez muito... Ela não foi legal, faltou a palavra para mim aqui, ela não teve uma boa análise em cima daquilo que ela quis se propor a dizer, mas muito influenciada também por conta da situação dela ser bairrista ao extremo. Fosse o Palmeiras que trouxesse o Gerson, ela não estaria com esse discurso. O discurso seria que foi uma baita contratação, que o Palmeiras está agindo certo, está atacando o mercado internacional. Seria uma babação de ovo sem tamanho. Mas como foi o Mengão Queridão, e o desespero desses jornalistas é muito grande, porque todo mundo tem um time de coração, inclusive esses caras. E eles querem falar do time de coração deles. E com o Flamengo agindo dessa maneira no mercado, eles são obrigados a falar mais do Flamengo do que do clube de coração deles. E isso os deixa revoltado, e isso os deixa chateado. A parte da imprensa que é corintiana, então, essa fica toda desestabilizada, porque o Corinthians está cada dia mais distante do Flamengo. A perda do Vitor Pereira, que começa a trabalhar no Mengão Queridão amanhã, dia 2,
deixou os caras assim desnorteados. E tudo que o Flamengo tentar daqui para frente, tudo que o Flamengo contratar daqui para frente, vai ter sempre esse porém, vai ter sempre essa vírgula, como a Ana Thaís Matos colocou. Rodrigo dos Abranches, vice-presidente geral do Flamengo, também vice-presidente jurídico do Flamengo, é um dos dirigentes mais atuantes nas redes sociais. E ele rebateu a Ana Thaís Matos com esses argumentos que eu acabei de falar para vocês também. Ele falou de como o Gerson foi importante para o Olympique de Marselha no ano passado, de como o Gerson melhorou como atleta e que o Flamengo vai se privilegiar muito da contratação do Gerson. E com relação a isso, acho que nenhum de vocês tem dúvidas, eu não tenho dúvidas. Olha, está previsto para o Gerson chegar ao Rio de Janeiro entre hoje e amanhã, e aí ele já assinaria o contrato com o Flamengo e estaria à disposição entre segunda e terça-feira para iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu. Como eu falei no meu vídeo lá no Fla Nação VP, amanhã nós teremos muitos reforços. São 4 reforços amanhã no Ninho do Urubu, vocês estão ligados, né? Vitor Pereira, Luiz Miguel, Arrascaeta e Guilhermo Varela. Esses 4 jogadores estarão presentes no Ninho do Urubu amanhã, já começando os preparativos, porque hoje nós temos exatos 30 dias para o início do Mundial de Clubes. O Flamengo joga apenas no dia 7 ou 8 de fevereiro. As datas ainda não estão confirmadas, mas o Flamengo está aí há um mês de começar a ver como que vai se compor as batalhas iniciais no Mundial de Clubes que o Mengão Queridão vai disputar a partir do dia 1º de fevereiro, entrando já na fase semifinal, para quem sabe ir para uma eventual final contra o Real Madrid, contra o Al-Ahly, contra o time que for. O importante é o Flamengo estar primeiro na final, para depois a gente poder buscar esse bicampeonato mundial. E aí eu fico pensando nesse momento no Casalberto. O Casalberto sentiu tanta pancada, a caneta que o Arrascaeta deu nele, que ele foi para Bandeirantes mostrar o troféu de campeão mundial e dizer que o Gabi e o Arrascaeta não têm esse troféu. Imagina se o Flamengo for campeão mundial esse ano, bicampeão mundial esse ano. O que vai ser do Casalberto? Tomou caneta e não tem mais argumento nenhum para cima do Gabi e para cima do Arrascaeta. Nação, não esquece de deixar o seu like, de se inscreverem aqui no nosso canal, de falar para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras da existência do Resenha Rubro-Negra, do Fla Nação VP, para eles virem, assistirem alguns vídeos, quem sabe gostarem e então se inscreverem no nosso canal. Nós estamos começando agora, dia 1º de janeiro, estamos começando um ano novo, né? O ano de 2023, e é importante a nossa família continuar crescendo, a nossa família continuar se desenvolvendo, para que a gente possa continuar trazendo esse trabalho aqui no canal para vocês, tá? Amanhã nós teremos então todos esses atletas, o Vitor Pereira chegando no Ninho do Urubu, se preparando para o Mundial de Clubes, mas a gente tem que lembrar que no dia 12 tem estreia no Campeonato Carioca, depois a gente tem dia 28 a Supercopa do Brasil, para só depois então a gente ir para o Mundial. E com a chegada do Gerson, meus amigos, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas no Mengão Queridão. E eu queria muito que vocês me ajudassem a compor a equipe do Flamengo agora. O Flamengo tem no meio de campo Eric Pulgar, Arturo Vidal, Thiago Maia, João Gomes e Gerson. São 5 atletas para 2 posições, primeiro volante e segundo volante. Os primeiros volantes que o Flamengo tem hoje são Eric Pulgar e Thiago Maia. Os segundos volantes, que são aqueles homens que saem mais para o jogo, que têm mais liberdade para subir ao ataque, são Arturo Vidal, João Gomes e Gerson. Hoje o Flamengo joga num esquema de 4 jogadores na linha defensiva, um primeiro volante, que é o Thiago Maia, que raramente sai, o João Gomes, que é um segundo homem de meio de campo, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e lá na frente o Gabi com o Pedro. Quando a gente estava na época do Jorge Jesus, nós não tínhamos esse primeiro volante. Tanto o Arão quanto o Gerson saíam muito para o ataque. O Arão saía pelo lado direito, o Gerson saía pelo lado esquerdo. Ou seja, a gente não tinha a figura do primeiro volante. A gente tinha um revezamento entre os volantes que subiam e voltavam, eles se alternavam. Daí eu pergunto para vocês, como que seria melhor montar a equipe do Flamengo?
com 2 segundos volantes, de repente João Gomes e Gerson, João Gomes caindo mais para a direita, Gerson caindo mais para a esquerda, ou João Gomes na esquerda, Gerson na direita, ou seria melhor aproveitar a experiência de Gerson e Arthur Vidal, jogando um ao lado do outro sem a função do primeiro volante? Ou então a gente jogaria com o Thiago Maia de primeiro volante, sentaria o Joãozinho no banco e colocaria o Gerson de segundo volante para manter absolutamente a mesma formação que o técnico Dorival Júnior vinha utilizando. Como você montaria a equipe do Mengão Queridão a partir da chegada do Gerson? E mais um detalhe, nação, retrospectiva 2023. Para vocês, quem foi o melhor jogador do Flamengo em 2023? Quem foi a decepção do Mengão Queridão em 2022? Quem foi o pior jogador do Mengão Queridão no ano que passou? Qual foi o jogo mais memorável do Flamengo para você? E qual foi o pior jogo do Mengão Queridão no ano de 2022 para você? Coloca aqui nos comentários, eu até fiz essas perguntas lá no Fla Nação VP. Eu quero entender como foi o ano do Flamengo para você, torcedor rubro-negro. Responde aí pra gente nos comentários como você montaria a equipe do Flamengo com a chegada do Gerson e também quais são os seus eleitos nessas perguntas que eu acabei de fazer para vocês relativos a 2022. Fechou? Nação, por enquanto é isso. Eu volto amanhã às 7 da matina com vídeo no Fla Nação VP, ao meio-dia aqui no Resenha Rubro-Negra, às 15 horas de novo no Fla Nação VP e a gente finaliza o dia às 19 horas aqui no Resenha Rubro-Negra. Tenham todos vocês um excelente 2023, um excelente domingo. Eu ia falar segunda-feira, eu tô totalmente desnorteado com o dia que é hoje, mas hoje é domingo, então tenham todos vocês um excelente domingo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.